nesta quarta-feira. Vamos começar a falar do Galo com as informações do repórter Henrique André. Um Feliz Natal. Muito bom dia, amigo. Fala, Billy. Um abraço pra você. Feliz Natal também pra quem tá acompanhando o Rádio Esportes. É o clima natalino aqui, o torcedor do Galo querendo aquele presentaço. Bom, ontem as coisas começaram a esquentar no mercado da bola para o Atlético, né? A gente vinha destacando aqui na Itatiaia que o mercado ainda estava morno e que deveria aquecer só a partir de janeiro. Só que o torcedor do Atlético ontem foi pego de surpresa com duas informações de dois jogadores da mesma posição. É isso mesmo. O primeiro deles, Renan Lodi, jogador de 27 anos, que estava sem clube desde setembro, quando rescindiu com o Al-Ahly. O Renan Lodi, ele é jogador de seleção brasileira, atuou também no Atlético de Madrid, no Nottingham Forest da Inglaterra, no Olympique de Marseille da França, começou no Atlético Paranaense e ganhou destaque também com a amarelinha, como eu disse. E agora o Atlético se reforçando, deve assinar por 5 anos com o Renan Lodi. Está tudo acertado entre as partes e só falta agora aquela assinatura, né, para o Atlético oficializar a contratação do jogador de 27 anos. E um outro nome que também deve desembarcar na cidade do Galo em 2026, na apresentação em 2 de janeiro, também é de um lateral esquerdo, Juninho Capixaba, jogador do Bragantino, de 28 anos. Para esta negociação acontecer, o Atlético deve enviar pelo menos um jogador para a equipe de Bragança e deve ser o volante Patrick, com o Bragantino ficando com 50% dos direitos econômicos. O que eu apurei, Abílio, é o seguinte: muita gente falando que o Reinier, né, que chegou ao Galo no ano passado, no segundo semestre, também estaria envolvido nesta negociação. O que eu pude apurar é que o Reinier não faz parte desta negociação e que deve, pelo menos por enquanto, seguir vestindo a camisa do Atlético. Bom, 2 laterais esquerdos. O que isso pode acarretar? Um que o Atlético tinha no elenco vai ser devolvido para o Palmeiras, que é o Caio Paulista, né? Ele veio por empréstimo, não segue no Galo. E o outro é ídolo, multicampeão, e o torcedor já começa a reagir nas redes sociais. Alguns concordando com a possível saída, melhor dizendo, e outros achando ruim. Como eu disse, um ídolo, Guilherme Arana, também 28 anos, né? Não tem mais de 30 anos, tem 28 anos o Arana, mas pelo histórico, né, pelo Atlético, parece que tem mais, que é mais velho. Novo Arana, 273 jogos. Pelo Galo, 9 títulos conquistados. Foram 6 estaduais, uma Copa do Brasil, um Brasileiro e uma Supercopa do Brasil. Guilherme Arana, que desperta o interesse do Fluminense. O Fluminense, apesar de ter jogadores nesta posição, vê com bons olhos a ida do Arana para o Rio de Janeiro. Ontem, Abílio, eu conversei rapidamente com o Arana, ele está curtindo férias com a família, e ele me disse que, por ele continuaria no Atlético. Só que esse movimento que está acontecendo, né, tudo leva a crer que é um movimento que a diretoria do Galo mesmo quer a saída do Arana, quer oxigenar ali a posição. Então, sai Caio Paulista e Arana e vem Juninho, Capixaba e também o Renan Lodi. O Arana, ele se reapresenta normalmente no dia 2 de janeiro, mas, até pelas informações que já vêm circulando em redes sociais, também nos principais veículos do país, como aqui na Itatiaia, o Arana já está ficando ciente desta situação. O empresário dele, inclusive, já destacou que o Atlético quer ter uma conversa com ele e, claro, né, nesse cenário que ele já imagina que seja neste cenário de adeus, né? Então, um grande jogador, camisa 13, não vem atravessando um bom momento o Guilherme Arana, mas com certeza tem o carinho do torcedor atleticano. Vamos analisar com os comentaristas do Rádio Esportes nesta quarta-feira. Faltam 17 minutos para o meio-dia. Ale Oliveira aqui na Itatiaia. É reforço? É grande contratação? Qual a sua avaliação sobre o Renan Lodi aos 27 anos, Ale? Bom dia, Feliz Natal, Ale. Ô, Pedrão, bom dia para você, para todos os companheiros, um ótimo Natal para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Acho muito bom jogador, principalmente se você levar em consideração a carência na posição, né? O Renan Lodi é um lateral que ainda tem muita coisa para viver no futebol, é um cara que já rodou bastante, um cara experiente, que se tiver um esquema que o beneficie, ele pode ajudar demais o Atlético. Para mim é um baita de um reforço, é uma tacada certeira aí do Atlético. Ô Simões, Alexandre Simões, estamos acompanhando quem está no YouTube.
uma tela especial preparada pela nossa equipe, o Atlético negociando a contratação do Renan Lodge, com as informações que o Henrique André nos trouxe. Olha ele na temporada 2024-2025, não fez tantos jogos, né? 42 partidas, 3.342 minutos em campo, 4 gols e 9 assistências, fez 19 jogos pela seleção brasileira, deu 5 assistências, a última convocação foi em novembro de 2023. Lembrando que ontem a gente conversava sobre ele ter sido convocado junto com o Arana, em dado momento de 2023, pelo técnico Fernando Diniz, uma das últimas convocações que o Renan Lodge apareceu com a amarelinha. O sinal eletrônico da Itatiaia marca 11h45. O Renan Lodge cabe no mesmo time que o Guilherme Arana, Simões? Bom dia, Feliz Natal, Simões. Bom dia, Pedro Abílio, Ale, Henrique, quem acompanha a gente, Feliz Natal para todo mundo. Olha só, cabe, né, o Pedro? Só que um seria titular e o outro reserva. E aí, quando a gente faz uma análise do elenco do Atlético, a gente percebe, por exemplo, que a lateral direita é extremamente carente. Então não faz sentido você ter Guilherme Arana, Renan Lodge de um lado e do outro lado, por exemplo, você ter Saravia e Natanael. Com todo respeito aos jogadores, mas são jogadores de níveis diferentes, de prateleiras diferentes, né? Você acabou de destacar aqui, Renan Lodge e Guilherme Arana chegaram a ser convocados para a seleção brasileira ao mesmo tempo, num passado muito recente, de 2023. Então, eu acho que é mais ou menos um movimento que indica que o Atlético deve negociar o Guilherme Arana. É um jogador que passou um ano muito ruim, mas que tem mercado. Até subiu de produção com a chegada do Sampaoli, né? Deu uma recuperada, mas de toda forma a gente percebe que são movimentos, né? De Renan Lodge, de Juninho Capixaba. Eu acho que ter 3 laterais esquerdos desse nível, talvez só o Flamengo, né? Que teve na temporada Alexander, o Ayrton Lucas e mais o Vinha, né? Que passou mais tempo machucado, mas que integrava o grupo do time principal do Flamengo. Então, assim, é um movimento muito interessante, principalmente por ser um jogador que estava no mercado sem contrato, ainda tem um litígio com o Al Hilal, né? E a última imagem que o torcedor brasileiro tem dele é até relativamente recente, porque ele jogou aquela Copa do Mundo de Clubes pelo Al Hilal, inclusive jogou contra o Fluminense, né? As quartas de final, num time que tinha ainda o Marcos Leonardo, um centroavante, e o Malcom, um atacante que foi revelado no Corinthians, né? Então, é um jogador de um nível realmente, nível internacional, é só a gente ver a carreira dele e as passagens por seleção. É um movimento, sim, muito interessante. Se for a ideia do Atlético realmente fazer a troca na lateral esquerda, né? Sai o Arana e chega um jogador do patamar dele para ocupar a posição. Olha, me explica. Antes, fala aí, Henrique. Pois é, até conversando com algumas pessoas do Atlético, a imagem, né, de algumas delas lá dentro é que o Arana teve muitas oportunidades, né, porque ele vem num momento ruim. Então, na visão de algumas pessoas lá dentro, essas chances elas se esgotaram, né, porque não foram correspondidas à altura do que diretoria, comissão técnica esperavam do Arana. Então, por isso, né, essa vontade de oxigenar e também, quem sabe, do Arana respirar novos ares. Olha, me explica tecnicamente que diferenças você enxerga no futebol do Renan Lodge para o futebol do Guilherme Arana. Eu acho que você tem, assim, semelhanças com relação ao equilíbrio, o momento ofensivo e o momento defensivo. O Renan Lodge, ele se caracterizou, principalmente no Furacão, onde ele tinha a companhia do Bruno Guimarães, inclusive, quando eles surgiram juntos, né? Por apoiar muito bem, né? Ele tem essa condição, mas é um bom defensor, até porque, se não fosse assim, ele não teria passado, por exemplo, pela Premier League, né? E pelo Simeone, né? Também, que no Atlético de Madrid é obrigação de marcar, né? E marcar muito, né? Então, acho que ele tem esse equilíbrio, só que entendo que o Renan Lodge, nesse momento, tenha mais vigor. Fora que existe esse desgaste que o Henrique André já citou aí do Arana, pelo fato de estar muito tempo no clube, e também a necessidade, a gente falava disso, inclusive, na edição de segunda-feira aqui do programa, que o Atlético vai acabar negociando jogadores que têm altos salários. Já tinham saído alguns, que na verdade não fariam tanta diferença, mas eles precisam de um alívio na folha, justamente para trazer outros jogadores importantes, outros jogadores que o treinador gosta, que acha que pode encaixar com o seu estilo de jogo. E o Arana, né? O Arana
tem um alto salário, assim como outros também que vão sair, que também são ou deveriam ser protagonistas e que têm, evidentemente, um salário mais alto. Mas eu acho que em termos de característica é parecido, só que o Lodi, nesse momento, com mais vigor do que o Arana. Muito bem, 11 horas e 49 minutos. A gente segue falando do Galo aqui no Rádio Esportes. Já, continue participando, deixando a sua mensagem através do youtube.com/Itatiaia. Tá com o Rádio Esportes nesta quarta-feira, véspera de Natal. Você faz um palpite na KTO, hein? Quer ganhar R$10 em aposta grátis? Então vai de aposte e ganhe lá na KTO. Palpite R$10, recebendo outra aposta do mesmo valor para apostar no Cabuloso. E claro, você também que aposta no Galo Doido. Confira os termos e condições e aposte em kto.bet.br, o site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024, a portaria. Faltam 6 minutos para o meio-dia. Henrique André com a gente, atualizando as notícias desta quarta-feira. A gente falou sobre a lateral esquerda, né? Juninho Capixaba, Renan Lodi, Guilherme Arana. Mas onde mais estão as situações do mercado do Galo nessa véspera de Natal, Henrique? Pois é, vamos fazer aquele resumão de Natal aqui, Pedro Abílio, de jogadores que vão sair e aqueles que também podem deixar o Atlético em 2026, não devem nem se reapresentar no dia 2 de janeiro. A gente está vendo aí na tela, quem está acompanhando a gente no YouTube, o Caio Paulista, como eu disse, voltando para o Palmeiras. O Renzo Saravia, que teve o contrato encerrado com o Atlético já comunicou que não vai renovar também, agora vai procurar um clube. O Bruno Fux, né, que acertou a sua ida permanente, definitiva para o Palmeiras. O Atlético vai receber cerca de R$22 milhões de forma bem parcelada. Esse dinheiro vai vir do Palmeiras. Fausto Vera foi emprestado ao River Plate, aquela opção de compra no final de 2026. O River vai ter que pagar $4 milhões, mais de R$20 milhões, caso queira ficar com o Vera. E pelo empréstimo, mais $2 milhões, $500 mil. João Marcelo foi para o Shabab. Foi emprestado também o jovem João Marcelo, não teve tantas oportunidades e vai se arriscar lá no mundo árabe. Algumas possibilidades, viu, Pedro Abílio? Eu estava falando da situação do Juninho Capixaba, envolvendo a ida do Patrick para o Red Bull Bragantino, também por empréstimo. O Red Bull ficando com 50% dos direitos econômicos do jogador. E também tem a situação do Rony, que desperta o interesse do Santos e também interesse do Bahia. Então pode ser uma venda ou quem sabe também um empréstimo, né? Já que o Rony tem contrato longo com o Galo e pelo menos quem quiser levar o Rony pagando o salário milionário na íntegra. Aí já daria também um alívio para a folha atleticana. E uma outra situação é do meio-campo, do meia Gustavo Scarpa, camisa 10, que ele, segundo a gente vem apurando também nesses dias, já tem conversas iniciais com o Grêmio. É desejo do Grêmio, agora comandado pelo Luiz Castro, contar com o Gustavo Scarpa. Lembrando que na vitória do Grêmio aqui na Arena MRV 3-1, o Scarpa fez aquele golaço de falta, né? Foi até o jogo que o Ancelotti veio assistir a partida e o Scarpa deixou aquele cartão de visitas, né? Aquele cartão de Natal para o Grêmio e agora está na mira do tricolor gaúcho. Abílio. Vamos lá. Primeiro, Simões, sobre esses jogadores que saíram, vou pedir para o pessoal voltar para a tela aí as saídas confirmadas que o Atlético teve até o momento, do Caio, do Saravia, do Bruno, do João Marcelo e do Fausto Vera. Lembrando que o Fux, desde o meio do ano, já estava lá emprestado ao Palmeiras. Não, início. No início do ano, né? No início do ano. Verdade. E agora em definitivo. Nos bastidores, e o Simões, fala-se que há uma economia de folha salarial aí na casa de R$1,5 milhão. O que é que você imagina que ainda possa acontecer e se tem alguma dessas saídas aí que você discorda, Simões? Não é discordar, até porque ele não passou a temporada de 2025 aqui, né? Porque ele foi pro Palmeiras logo no início da temporada, né? Foi. Mas eu acho que assim... Aí veio o Caio Paulista. Isso. Desses 5, o João Marcelo foi muito pouco testado. Mas dos outros 4, né? Eu acho que o único que poderia jogar no Atlético, ser titular do Atlético, é o Bruno Fux, mas que jogou 2025 no Palmeiras, né? Eu acho que o Bruno Fux ele é melhor do que quase todos os zagueiros que o Atlético tem. Mas foi a opção do Cuca liberar o jogador. Claro que teve o desejo dele também, né? De ir pro
pro Palmeiras. Pediu várias vezes, né? Exatamente. Pediu várias vezes. Eu acho que talvez até traumatizado pelo que o Milito fez com ele, né? Botou ele de... Era ele que era o lateral, né, Ale? Botava ele quase lateral direito pra correr atrás de ponta. Teve um jogo no Maracanã que foi, inclusive, constrangedor com o John Arias. Então, quer dizer... eu acho que o Bruno Fux é uma perda, porque eu acho que é um cara que poderia ser titular desse time do Atlético, ou pelo menos ser uma opção interessante. O João Marcelo é um empréstimo, né? Então pode se valorizar. E os outros eu acho que não deixa saudade, não. Embora o Saravia tenha se entregado muito todas as vezes que jogou pelo Atlético, mas a gente não vai dizer que é um jogador que vai fazer falta. Verdade. 11h58. Ô Ale, Gustavo Scarpa especulado em clubes do futebol brasileiro. Tem muita gente buscando informações. O Henrique traz pra gente sobre o Grêmio. Você vê como um jogador imprescindível? Você vê como um jogador negociável? Eu confesso pra você que, tecnicamente, acho difícil encontrar um meio-campista com as características e a qualidade que o Scarpa tem com a bola no pé. Mas deixou a desejar em muitos momentos na temporada também, não? Eu gosto muito do Scarpa, acho que a temporada dele é positiva, na medida do possível, e também não abriria a mão desse jogador. Mas a gente falou isso aqui já há muito tempo, né, que a gente vem discutindo esse assunto, que com o Sampaoli ele não fica, não tem jeito. E a partir do momento que o Atlético entendeu que o Sampaoli é o nome certo para fazer essa reformulação, alguns jogadores o Sampaoli não quer contar e outros não querem contar com o Sampaoli também, e às vezes as duas coisas, né? O Scarpa não vai jogar com o Sampaoli, isso já ficou bem claro, e principalmente quando o Sampaoli consegue tirar ele da final da Sul-Americana para colocar o Rony ali na ala direita, e acho que é um equívoco absoluto. Mas, de qualquer maneira, não é o que o treinador pensa como ideal, e ele está procurando... O staff dele, né, está procurando encaixá-lo em algum clube. Tem essa parte do alívio na folha também, porque daí sim o Scarpa é um alto salário, né? É diferente desses nomes aí que você citou, que estão indo embora. E eu acho que não tem muito o que fazer. O Sampaoli não curte muito o Scarpa não gosta do Sampaoli, o clube não tem muito o que fazer, e aí ele tem que procurar o espaço dele. Essa é uma informação que a gente já trouxe faz tempo, né? Pois é, e até falando, né, Ale, a gente que trabalha com futebol, a gente às vezes conversa muito com atletas, dirigentes, e o Ale trouxe também sobre o Hulk, né, Ale, que dificilmente ficaria com o Sampaoli. A situação de momento é a seguinte, pelo que a gente vem apurando, pelo que eu venho apurando, não vou falar em nome do Ale, quero saber se ele sabe a mesma coisa. Ali no final da temporada, né, todo mundo com ânimos aflorados, todo mundo nervoso, eu acho que a cabeça do Hulk, ela estava mesmo pensando numa saída e numa não sequência que no Atlético não ia cumprir o vínculo. O que eu vejo hoje é um Hulk que prefere não defender outro clube brasileiro, tá? Porque pela história que criou no Atlético, e sabe também que está com 39 anos e dificilmente vai conseguir a idolatria que conseguiu aqui no Atlético e também o desempenho e os números. O Hulk, se tiver uma boa proposta do exterior para um local que ele queira ir, eu acho que ainda tem a possibilidade de uma conversa para um rompimento. Se não aparecer essa proposta do exterior, a chance do Hulk permanecer ela é muito grande e cumprir o seu contrato com o Atlético, que termina em dezembro. Então, pelo que eu venho conversando, este é o cenário do Hulk hoje, tá? Uma permanência no Atlético, caso não apareça uma proposta sedutora para ele e, claro, também para o Atlético, porque ele tem contrato vinda do exterior. Rapidamente, Abílio, falando do Vitor Hugo, a gente vem trazendo isso também aqui na Itatiaia. O Atlético está renovando com o Vitor Hugo por 2 anos, tá? Um pedido, pelo que eu apurei, exclusivo de Jorge Sampaoli. E outra informação é que não haverá uma compensação financeira ao Bahia. O Atlético quer que o Vitor Hugo rescinda o contrato com o Bahia e venha livre para assinar com o Galo. Então, sem compensação nenhuma ao tricolor, que, se não me engano, pagou 2 milhões de euros para contar com o Vitor Hugo. Então, a situação deste zagueiro que vai renovar por mais 2 anos com o Galo. Fez uma reta final de ano como titular, agradou o Sampaoli e o treinador argentino está pedindo a permanência do camisa 14, Abílio. Eu fiz uma ligação entre pontos ontem com o nosso Emerson Romano aqui na redação, e aí a gente foi conversar com alguns setoristas lá do Bahia, com alguns repórteres, pessoas lá em Salvador, Henrique. Será
que essa especulação envolvendo o nome do Rony tem alguma coisa a ver com a negociação do Vitor Hugo. Me disseram até que não, que são coisas diferentes, que o Bahia só procurou saber o preço e tal, não chegou a ofertar alguma coisa pelo Rony. Mas que é curioso né, que o Atlético está esticando já uma negociação com o próprio Bahia pelo Vitor Hugo. O Bahia não quer emprestar de novo, quer compensação financeira, o Galo não quer pagar. E, ao mesmo tempo, o Bahia tem um interesse num jogador do Atlético que não é inegociável. Exatamente, sai. O Atlético pode emprestar o Rony sem o Bahia dar uma compensação, o Bahia paga o salário, pode ser uma compensação, né? Eu estava conversando com o Paulo Brax, ele falou, Henrique, existem várias possibilidades na mesa. Então a gente está estudando as melhores, né, para fazer a coisa certa e trabalho não está faltando. Então pode ser uma jogada aí do Atlético com o Bahia envolvendo o Rony, mas o Santos também está firme, tá? Está querendo o camisa 33 do Galo. E quem sabe também nesse molde aí de empréstimo, ou quem sabe uma venda que seria melhor ainda para o Atlético. O Santos tá meio solteiro no carnaval também, né? Tá de olho. É o Matos, né, amigo? Ô Simões, seria muito estranho ver o Hulk jogar com a camisa de outro clube do futebol brasileiro. Aparecem, obviamente, os interessados, inclusive o mesmo Fluminense que quer outros jogadores do Atlético como Guilherme Arana. Sem dúvida, né? Por tudo que o Hulk representa na história do Atlético, né? Eu não gosto de falar assim, o maior ídolo, porque é muito difícil você comparar épocas, né? Um clube fundado em 1908, você cravar, mas o Hulk, sem dúvida nenhuma, qualquer lista que a gente fizer dos maiores jogadores, maiores ídolos da história do Atlético, o Hulk tem que estar. Por exemplo, eu acho o Hulk mais ídolo que o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, né? Que na prateleira do futebol mundial está acima do Hulk. Mas na história do Atlético, eu acho que o Hulk é mais ídolo do que o Ronaldinho Gaúcho por exercer esse papel de ídolo da torcida, né? Então, eu concordo. Eu acho que seria muito estranho. Eu acho, talvez pelo perfil do Hulk, talvez nem ele se sentisse à vontade com esse tipo de situação, sabe? De vestir a camisa de outro clube, de repente enfrentar o Atlético. Então, quer dizer, é uma situação que não é fácil de ser tratada, não é uma situação que é fácil de ser encaminhada. Mas eu não percebo que o Atlético tem tanto assim, esse desejo de ficar, sabe? Não é... Deixou com ele, né? Quer ficar livre do Hulk. Eu não acho que exista isso, sabe? Até pelo que o Hulk representa e pelo que o Hulk pode significar, né? Porque se a gente for pegar a reta final da temporada do Atlético, por mais que ele tenha ido mal naquela final contra o Lanús, e aquilo foi muito marcante, mas ali é difícil apontar quem foi bem, né? O Hulk, ele deu uma revigorada na reta final da temporada, a ponto de virar o principal atacante do Atlético de novo, né? Condição que ele tinha perdido até porque ele tinha ido para o banco. O Atlético não tem essa referência de ídolo, né, nesse elenco como é o Hulk. Então eu acho assim, até, né, Simões, pelo que a gente vem conversando com as pessoas, se for do desejo do Hulk, o Atlético eu não vejo fazendo um esforço muito grande. Por quê? O Ale falou de alívio no caixa, né? Vai ser mais de R$2 milhões por mês de alívio. Mas por outro lado, sabe da importância do Hulk, sabe do papel de ídolo também que ele tem, fora das quatro linhas, a importância para trazer o torcedor junto. Então, é aquela história do pratinho, né? Vai equilibrando e tá mais na mão do Hulk a permanência do que nas mãos do Atlético. Tem uma situação, só pra gente não perder de vista. O Hulk, ele fica no banco nas duas semifinais da Sul-Americana. O Hulk, ele arrombou a porta. Quando ele entra, né? Porque o Dudu, ele fica no banco na primeira semifinal, ele é reserva do São Paulo, mesmo já sendo o melhor jogador. Ele fica no banco no jogo contra o Corinthians, em que ele poupou praticamente todo mundo, pensando na primeira semifinal da Sul-Americana, e ele fica no banco no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Dudu e Hulk, eles entram para salvar o Galo. No segundo jogo, o Dudu sai jogando, porque também ali não tinha mais como, mas o Hulk ficou no banco. Então o Hulk, ele arrombou a porta. E uma coisa é o pensamento do Atlético, até do torcedor do Galo. Outra coisa é o pensamento do treinador do time. O treinador do time prefere investir esse dinheiro mensal em outros jogadores. Ou em outro jogador, se for um jogador assim, da primeira linha, do primeiro patamar do futebol brasileiro, mundial, enfim, pensando aqui na nossa realidade. Então, uma coisa é o que pensa o Atlético.
A outra coisa é o que pensa o Sampaoli. E o Sampaoli entende que com esse dinheiro, com esse salário, você pode trazer outras opções. E o Hulk sabe disso. Então, o que acontece é o seguinte, se o Hulk não tiver uma proposta, o Hulk não vai perder dinheiro. Se o Hulk não tiver uma proposta que seja mais ou menos nos moldes que ele tem hoje no Atlético, ele não vai abrir mão. E ele também não vai falar que vai sair, nem nada disso, e nem o Atlético. Os dois estão em compasso de espera. Agora, que o treinador prefere outro jogador, isso aí, o treinador preferiu o Rony. Não precisa ir longe. O treinador preferiu o Rony. Então, que o treinador prefere outro jogador e que o Hulk sabe disso. O problema do Hulk não é ficar no banco eventualmente. O problema é que, com o Sampaoli, ele era reserva do time. Ele era reserva do time. E aí fica mais complicado para um jogador do nível do Hulk. Ele pode ficar no banco alguns jogos. Ele não jogou todos os jogos com o Cuca, não jogou todos os jogos com o Milito. Ele pode ficar. Às vezes ele não ia nem viajar. Mas ele sabe que o Sampaoli prefere outro tipo de jogador. E assim, é uma escolha do Sampaoli. Né? Como a gente fala aqui sempre do Léo Jardim, que ele preferia outro tipo de jogador que não o Gabigol. O Sampaoli prefere outro tipo de jogador. A questão é que ele não tinha ninguém do nível do Hulk para botar no lugar. E mesmo assim ele conseguiu. Então, essa é a verdade. Ah, mas a direção não quer, a torcida não quer, ninguém fala nada. Sim, mas o que acontece de verdade é o treinador prefere outro tipo de investimento e o jogador sabe disso. Então, precisa ver como eles vão contornar essa situação e se o Hulk vai ter uma proposta semelhante no Brasil ou fora, para que ele consiga continuar a sua carreira em outro lugar. Até agora a gente viu na questão do Grêmio, né, Abílio, que foi o primeiro clube interessado no Hulk, o famoso valores assustam, é justamente isso que o Alê disse, né, valores altos, então o Grêmio saiu da jogada. E o Fluminense, pelo que a gente escutou também, de apurações de colegas, também se assustou justamente com esses vencimentos do Hulk. 11 horas, aliás, meio-dia, 10 minutos, o Fernando Lima perguntou, contrato agora ou fim de 26? Fim de 26, né, Henrique? O Hulk. O Hulk final de 26. 26. Isso. Muito bem, Henrique André aqui com as notícias do Galo no Rádio Esportes, que segue durante esse plantão de Natal acompanhando todos os passos do Atlético no mercado da